Olá, galerinha! Hoje a gente vai falar sobre os diversos significados das coisas, claro, lá no mundo da arte. Então, para compreender isso, eu vou lá falar um pouco dessa história da arte através do tempo. Se a gente analisar as artes clássicas, então a gente tem toda uma produção voltada para a cópia da natureza. Quando eu falo cópia da natureza, eu também estou incluindo o homem. Então a gente vê aquelas esculturas belíssimas, fiel ou até melhorada da cópia do homem, a gente vê aquelas paisagens, enfim, as pessoas, as guerras, então toda aquela produção era voltada para a cópia da natureza, ou seja, o artista observava e copiava de forma fiel ou até melhorada. Só que com a modernização, ou seja, a era moderna, a arte moderna, e claro, com a criação da máquina fotográfica, que também fazia essa reprodução fiel da natureza com muito mais rapidez, o artista ele começa a se desvincular desse mero copiador. Então o artista ele já não mais se interessa em apenas copiar a natureza, já que existe uma máquina para isso. Então o artista ele começa a se libertar da cópia e para reproduzir a interpretação de si em relação ao tema natureza. Então a arte moderna ela quebra isso, ela solta, ela liberta esse artista do cara que copia para o cara que interpreta. Então a interpretação da natureza é muito mais forte, é muito mais valiosa do que a cópia. Então a gente pode ver aí a diferença entre as obras de arte clássica para as obras de arte moderna. Então a gente vai passar primeiro essas obras de arte clássica. Natureza. Já essas que eu vou mostrar agora, você vê já imagens que muitas vezes a gente chama de esquisita, feia, porém a gente vai perceber aí uma quebra nesse novo estilo, ou seja, do estilo clássico para o estilo moderno. Então a gente já vai ver vários segmentos artísticos, vários movimentos artísticos que começam a fazer interpretações e, claro, reproduzir essas interpretações de forma singular e se criando novas possibilidades artísticas. Vamos ver. Você pode perceber no caso, toda uma transformação da arte em relação à questão de beleza, a questão de técnica, de suporte, enfim. Mas isso não parou por aí. Da arte moderna, que faz a ponte, para a arte contemporânea. Ou seja, se a estética já não estava mais sendo tão valorizada na arte, né? A gente percebeu que tem várias coisas esquisitas, várias imagens estranhas. Se a estética não era mais valorizada como a arte clássica, a gente viu anteriormente várias esculturas lindas, pinturas belas, enfim, a arte moderna ela quebra com isso e a estética não é tão valorizada e sim o que o artista sente como o artista interpreta.
Aí começaram a pergunta pairar no ar. O que é arte? O que realmente pode ser chamado de arte? Essa questão ela começa a revolucionar e alguns artistas começam a mexer com isso. Foi aí que vem a arte contemporânea. E essa arte contemporânea ela promove o quê? O pensamento do artista, a ideia do artista, como o artista pensou para fazer a sua obra, o que o artista quer falar com sua obra, e a gente vai ver ali muitas coisas que a gente vai ficar assim perguntando, isso realmente é arte? Mas muitas dessas obras de arte foram apenas criadas ou adaptadas ou chamadas de arte para chamar atenção nessa discussão do conceito de arte, já que a partir da arte moderna o conceito que a arte tinha já não valia mais, porque a arte moderna ela quebra com todos aqueles padrões clássicos. Então a arte contemporânea vem também quebrando com os conceitos que havia na arte moderna e se tornou uma arte mais estranha ainda, produtos mais esquisitos, mas se a gente analisar a arte contemporânea não é presa na beleza, e sim no conceito, que a gente pode chamar de arte conceitual, ou seja, o conceito que ela leva para a gente é mais importante do que a beleza. O que a arte faz a gente pensar, o que o tema da arte faz com a gente refletir é mais importante do que a beleza. E a gente vai ver alguns exemplos de arte contemporânea e você pode perceber alguns objetos pré-existentes que deixam a sua função primordial e passa a ter uma outra função ali na questão artística. Ou seja, muda de conceito. Se antes ele promovia um conceito, depois um outro conceito foi introduzido no mesmo objeto. E a gente vai perceber isso, por exemplo, no movimento ready-made, que nada mais significa do que já estava pronto. É quando o artista Marcel Duchamp, ele pega principalmente um urinol que foi feito numa fábrica, certo? Por pessoas que trabalhavam, claro, nessa fábrica. Foi feito esse urinol com o propósito das pessoas fazer xixi. E no caso ele pega esse urinol e coloca no museu para proporcionar toda essa discussão. Isso é arte, aquele urinol é arte. Vocês vão ver essa imagem aí e a gente vai entender um pouco sobre essa imagem. Então, o que o Marcel Duchamp queria trazer era toda essa discussão de o que era arte. Então, as pessoas, claro, ficaram muito surpresas, não aceitaram aquilo, mas a finalidade foi alcançada. Toda essa discussão do conceito do que era arte, do que não era arte, e a apropriação do que já existia para uma nova ideia. Ou seja, você pega um material pré-existente e se transforma em outro. Você está se expressando através do material que já existe. Então a finalidade da arte, nesse caso aí, como expressão, como levar informação, como fazer com que as pessoas pensem em um determinado tema, com que as pessoas se informem em um determinado tema, aquela função, aquele objeto, naquele momento, ele teve a sua, como posso falar, a sua validade, porque ele fez as pessoas refletirem se aquilo ou se não era arte. Então, a gente vai ver outros exemplos aí da ready-made, em que você vai ver vários objetos que antes tinham uma função e se transformou em outra função artística.
Então, no meio de toda essa esquisitice, toda essa coisa diferente, a gente tem outros caminhos contemporâneos de se fazer arte. A gente tem a performance artística, a gente tem a instalação artística, como a gente pode observar, a instalação artística, só para entender, não é mais um objeto, não é mais a obra ali para a gente olhar como se fosse um quadro ou uma escultura também. A instalação artística já é todo um ambiente que o artista trabalhou, então aquele ambiente é a sua obra de arte, não mais aquele objeto que está no ambiente. Aquele objeto que está no ambiente é meramente um componente da sua obra de arte. A gente vai ver um exemplo aqui de uma instalação artística. Geralmente essas instalações artísticas, as pessoas terminam visitando, entrando na obra de arte, e ao entrar nessa obra de arte, tem suas sensações, claro, cada um vai ter a sua, cada um vai pensar de uma forma, cada um vai lembrar, vai ter suas sensações muito individual. Então, a instalação artística é uma obra, é um ambiente, certo? Em que as pessoas entram. Então, a obra de arte é o ambiente, não é mais o objeto. Outra obra de arte também contemporânea que a gente pode falar aqui é da arte efêmera, aquela coisa que acontece de forma rápida e também tem o seu conceito contemporâneo. Muitas vezes a gente coloca objetos na rua, em que as pessoas olham e vai passando e entende, e depois aqueles objetos somem ou são retirados rapidamente, ou, por exemplo, quando as pessoas se apropriam de determinado local público, geralmente público, faz aquela manifestação rápida e, no caso, acaba. Então, a arte efêmera também é uma das expressões da arte contemporânea. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, como você pode perceber, não é uma arte igual um quadro que vai ficar ali para sempre na parede ou vai durar muitos e muitos anos, como uma escultura, enfim. A arte efêmera, ela se organiza e você sabe, pelo que a gente percebe ali, com a interferência das pessoas ou do tempo, enfim, ela vai se desmanchar rapidamente. É como se eu esculpisse na areia da praia e, claro, quando a maré enchesse, ia dissolver toda a minha escultura. Então aquela escultura ali seria uma arte efêmera, porque de forma rápida ela ia ser destruída. Ok? Valeu! Então a gente fez essa viagem de forma rápida sobre a questão da arte contemporânea, do conceito artístico sobre as coisas, a reutilização das coisas com um novo conceito. Claro, é um pouco confuso na questão de compreender esse novo conceito de arte, mas, claro, para a gente compreender, a gente precisa, no mínimo, de ver pela primeira vez e, a partir do momento que a gente vai revivendo, a gente vai compreendendo, vai aceitando
E no caso de vocês, durante todo um processo da vida de vocês na escola, vocês vão reviver vários desses conceitos, dessas obras, e assim vai aceitando como é o processo normal da humanidade, né? O estranho a gente segura um pouco, se afasta um pouco, depois a gente vai se aproximando, vai entendendo, e claro, lá na frente a gente começa... Bom, a atividade prática de hoje fica por conta de uma escultura, só que vocês vão fazer essa escultura utilizando materiais diversos. Ou seja, vocês vão escolher alguns materiais aí em sua casa e fazer uma escultura. Isso vai ficar muito por conta da criatividade de vocês. O que vocês acharem que pode ser utilizado para construir essa escultura, vocês utilizem. Tire a foto e me envia no privado, certo? Valeu! Até!